Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a aprender sobre as nossas funções orgânicas, tá? A primeira função que a gente vai aprender, conhecer, vai ser hidrocarboneto, que de todas é uma das mais simples, tá? Então, o que vai ser um hidrocarboneto? Vai ser uma substância orgânica que, quando você olha a estrutura dela, você só vai encontrar hidrogênio e carbono. Então, eu coloquei aqui algumas para a gente poder identificar quais são hidrocarbonetos. Se você olha todo hidrocarboneto, ó, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono, essa daqui também, hidrogênio e carbono. Não interessa se a molécula é aberta, fechada, mista, saturada, insaturada, aromática, normal, ramificada. Se só tem hidrogênio e carbono, eu tenho hidrocarboneto. Se você olha essa molécula aqui, você vai encontrar um átomo de nitrogênio nela. Então, isso aqui já descaracteriza um hidrocarboneto. Essa estrutura não representa um hidrocarboneto. Outra função orgânica que depois a gente vai aprender. Assim como esta aqui, ó, eu tenho um OH, que é um grupo hidroxila, e aqui eu tenho um nitrogênio. Aqui eu tenho duas funções orgânicas, mas a gente vai ver isso lá na frente, tá? Eu já de antemão digo que isso aqui não é hidrocarboneto. Só aquelas que tiverem hidrogênios e carbonos. Ah, Luciane, mas aqui, ó, não tem os hidrogênios representados. Não tem problema. Lá no livro, ele não quis colocar os hidrogênios nessa molécula, ou por preguiça, ou para representar só a cadeia carbônica, tanto faz. Aqui a gente sabe que tem que ter os hidrogênios para completar a valência do carbono, tá? Então, hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. Agora, a gente vai começar a ver regra de nomenclatura. Essas regras de nomenclatura são determinadas pela IUPAC. O que é IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. Eu estou muito britânica. Que é a IUPAC. A IUPAC é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Se junta de tempos em tempos para determinar uma regra geral de nomenclatura das substâncias orgânicas e inorgânicas também, tá? Tudo que é classificação, que é regra de nomenclatura, é determinada pela IUPAC. E aí, como que a gente vai dar nome aos nossos orgânicos? A gente monta o nome das substâncias. Então, eu tenho um prefixo, lá o professor Cláudio deve ensinar isso a vocês. O prefixo é o que fica no início, o comecinho do nome. O infixo é o que fica no meio e o sufixo é o que fica no final. Então, cada pedacinho do nome da substância quer dizer alguma coisa. O prefixo, ele quer dizer a quantidade de carbonos que a gente tem. Se eu tenho um carbono, o prefixo é met. Se eu tenho 2, et. Se eu tenho 3, prop. Se eu tenho 4, but. Aí, do quinto em diante, eu tenho aquela ordem da matemática. 5 carbonos, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Tem mais que 10? Com certeza, andec, dodec, mas a gente só geralmente vê, assim, para dar nome, até 10 átomos de carbono. Então, o prefixo é o número de carbonos. O infixo, que é o que fica no meio do nome da substância, vai te dizer como que são as ligações carbono-carbono. Então, se as ligações forem somente ligação simples, eu tenho o infixo an. Se eu tiver uma ligação dupla, en, uma tripla, in, aí você guarda assim, ó, an, só ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. A, E, I. Se eu tiver duas ligações duplas, eu tenho di, en. Duas ligações triplas, di, in. Se eu tiver 3 duplas, 3, vai ficar tri, dupla, en. Se eu tiver 3 ligações triplas, vai ficar tri, porque são 3, in, porque são ligações triplas, tá? E aí, geralmente, a gente já para aqui na hora que vai dar o nome, tá? São só esses infixos. Não decora, isso aqui tem meio que lógica. An, en, in. Duas duplas, de, en. Duas triplas, de, in. 3, tri.
Se for dupla, en. Se for tripla, en. E o sufixo vai te dizer qual é a função orgânica. A gente até agora só começou a ver hidrocarboneto, né? São várias funções, mas hidrocarboneto, que é a mais simples, o sufixo vai ser o. Então vamos ver um exemplo para ficar mais prático. Ó, olha essa substância, já dei o spoiler. Essa substância só tem um carbono. Então, um carbono, ó, tá aqui, match. Ligação carbono-carbono. Tem ligação com outro carbono? Não tem. Então, o infixo é an. Essa parte aqui, ó, que tá em preto. Match porque é um carbono. An porque só tem ligação simples. Não tem nem outro carbono para ter dupla. E o sufixo é o, porque isso aqui é um hidrocarboneto. Sempre que terminar em o, é porque é um hidrocarboneto. Metano, propano, etano, butano, pentano. Terminou em o, é hidrocarboneto, tá? Então, ó, o sufixo me deu aqui a função hidrocarboneto. Vamos ver um outro. 2 carbonos agora. Aumentei um pouco a molécula. Qual é o prefixo para 2 carbonos? 2 carbonos, et. Então, eu já sei que aqui vai começar com et de 2 carbonos. A ligação carbono-carbono não é simples? Se a ligação carbono-carbono é simples, então aqui vai ser an. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Então, etano. Depois. Continua aqui, né? Peguei uma molécula agora um pouco maior. O seguinte, a gente vai ter os alcanos. O que são os alcanos? São essas estruturas orgânicas, são esses hidrocarbonetos que só têm ligação simples carbono-carbono. São os hidrocarbonetos saturados, ó. Isso aqui é um alcano, porque só tem carbono e ligação simples. Isso aqui é um alcano. Eu só tenho um hidrocarboneto que só tem ligação simples. Aqui eu também tenho um alcano, ó. Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. E eu só tenho ligação simples. Como é que ficaria o nome dessa estrutura? Ficaria propano. Por quê? Quantos carbonos eu tenho? 3, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos, próprio. Ligação carbono-carbono. Não só tenho ligação simples? Aqui a ligação é simples, aqui também é simples. Então, aqui, ó, an, porque a cadeia é saturada. O, porque é um hidrocarboneto. Outra, eu tenho quantos carbonos agora? 1, 2, 3, 4. Então, qual vai ser o prefixo? 4 carbonos, but. Se são 4 carbonos, but, beleza. E o infixo? As ligações carbono-carbono são só ligações simples, ó. Então, o infixo, an. Como é o hidrocarboneto, o. E aí, o que acontece? Todos os alcanos têm essa fórmula aqui, CnH2n mais 2. O que é isto? É a fórmula molecular. Eu tenho uma fórmula para contabilizar os alcanos. N é o número de carbonos. A gente aprendeu a fazer fórmula molecular contando no dedo. Mas se eu tenho um alcano, que é um hidrocarboneto saturado, ou seja, um hidrocarboneto que só tem ligação simples, eu consigo determinar o seu número de hidrogênios a partir do número de carbonos. N é o número de carbonos. Então, vamos fazer do propano. Eu vou ter C. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Então, o N aqui equivale a 3. Ó, o número de carbonos é 3. Então, eu já sei que aqui a fórmula molecular vai ser C3. Quantos hidrogênios são? A gente está acostumado a fazer contando, né? 3, 2, mais 3. Mas a gente consegue fazer pela fórmula. Quando a molécula é pequena, tranquilo. O problema é quando a molécula é muito grande. O número de hidrogênios vai ser o dobro mais 2, ó. 2N mais 2. Qual é o dobro de 3? 6. 6 mais 2 vai me dar 8 hidrogênios. Confere só, ver se não tem 8. 3 com 2, 5. Com 3, 8. Luciano, eu sempre vou poder usar essa fórmula só se for um alcano. Olha o butano. Vamos fazer a fórmula molecular dele. Ele é um alcano. Carbono, hidrogênio e só tem ligação simples. Então, ó, qual é o número de carbonos que eu tenho? 4. C4. Então, aqui o meu N agora vale 4. Quantos hidrogênios eu vou ter? 2N mais 2, ou seja, o dobro mais 2. Qual é o dobro de 4? 8. 8 mais 2, 10 hidrogênios. Conta aqui e vê se não são 10. Ó. 3 com 2, 5.
mais 5, 10 hidrogênios. Ah, mas aqui é fácil, é só você contar. Sim. Agora, se eu te perguntar quantos hidrogênios tem um alcano com 50 átomos de carbono, você vai desenhar os 50 carbonos e completar com hidrogênio e contar? Não, é só você usar a fórmula. Se eu te garanto que é um alcano, que é um hidrocarboneto saturado, é só fazer o dobro mais 2, no caso, 102 hidrogênios, tá? A gente também tem os alcenos. Como é que eu vou nomear isso daqui? Eu tenho 2 carbonos, né? Prefixo para 2, et. A ligação agora carbono-carbono é dupla, então em. Como só tem carbono e hidrogênio, isso é um hidrocarboneto, sufixo o. Isso aqui é o eteno. Agora, com 3 átomos de carbono, o que vai acontecer? Eu preciso dizer onde que está essa dupla. Aqui eu não precisei dizer onde estava a dupla, porque ela só pode estar entre esse carbono e esse, porque são só 2. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono, então eu preciso enumerar a minha cadeia. Aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2 e aqui vai ser o 3. Na hora que eu for nomear, olha como é que vai ficar. O prefixo prop, porque são 3 carbonos. 1 em, quer dizer que no carbono 1, esse 1 aqui quer dizer no carbono 1. No carbono 1 tem uma dupla. A dupla é entre o 1 e o 2. Então vai entrar o menor valor. Entre o 1 e o 2 tem uma dupla. O en é de dupla. Então esse aqui vai ser o infixo. Você separa número de letra com o hífen, tá? 1 em. E qual é o sufixo? O, porque é um hidrocarboneto. Como é que seria a fórmula molecular disso aqui? Eu tenho C2, hidrogênio. Bom, aqui a molécula é pequena, eu posso contar. Mas se você quiser fazer, ó, sempre nos alcenos, sempre que tiver uma ligação dupla, eu tenho um hidrocarboneto com uma ligação dupla somente. Eu tenho um alceno. Vai ser sempre o dobro. Então, aqui, ó, 4. Nessa daqui, eu tenho quantos hidrogênios? Perdão, quantos carbonos? Eu tenho 3 carbonos. E o número de hidrogênios? Bom, eu sei que é um alceno, é um hidrocarboneto com uma ligação dupla. Então, é um alceno. O número de hidrogênios é sempre o dobro. Então, vai ser 2N, que é o dobro, né? Me dando 6 átomos de hidrogênio. Faz a contagem, ó. 2 com 1, 3, mais 3, 6. Mais um aqui, ó. Eu preciso nomear. São 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho uma ligação dupla. Essa dupla poderia estar aqui. Ela está aqui, né? Ela poderia estar aqui. Ela poderia estar aqui. Então, eu preciso dizer onde ela está. Eu tenho que enumerar a cadeia principal. Por onde eu vou começar? Se eu começo por aqui, vai ficar 1, 2, 3 e 4. A minha dupla fica entre o 3 e o 4. Se eu começo da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. A minha dupla ficou entre os menores valores, 2 e 3. Então, eu vou optar a contar pela esquerda. 5 carbonos, eu sei que é pente, prefixo pente. Eu tenho uma ligação dupla, onde? Entre o 2 e o 3. Então, vai entrar o menor valor. Lá no carbono 2, eu tenho uma dupla. O en é da dupla. O 2 é onde está a dupla. É onde está e como chama. Está no 2 e se chama dupla. Então, é en. E o sufixo o, porque é hidrocarboneto. Alcino. Caramba, pensa só. Alcano, simples. Alceno, uma dupla. Alcino vai ter o quê? Uma tripla. Então, olha a fórmula dele. Ó. Eu estou só diminuindo o número de hidrogênios. O número de carbonos. O hidrogênio vai ser o dobro menos 2. Então, vamos ver aqui como é que fica 1, ó. Tenho 2 carbonos. Já sei que o CN vai ser 2, né? 2 carbonos. Número de hidrogênio, o dobro menos 2. Aqui nem precisa fazer fórmula, né? Se você contar, fica fácil. 2 hidrogênios. Olha a nomenclatura como é que fica. E desenhei em cima. A nomenclatura. Eu tenho 2 átomos de carbono, et. Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar. Se eu tenho 2 átomos de carbono, é et. Como eu tenho uma ligação dupla, perdão, uma ligação tripla, eu tenho uma ligação tripla, in. E o O?
Luciane, por que você não colocou número? Porque a tripla, ela só pode estar entre esses dois átomos de carbono. Eu não tenho outro carbono para essa dupla estar presente. Só pode ser entre esses dois. Agora, aqui não. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Aqui eu preciso dizer onde está a minha ligação tripla, porque ela poderia estar aqui, ó, entre o segundo e o terceiro carbono. Aqui não, ela está entre o 1 e o 2. Então, eu preciso dizer onde ela se encontra, no menor valor. Vai ficar but, porque são 4 carbonos, 1 in, porque entre o 1 e o 2 tem uma tripla. Então, lá no carbono 1 tem uma tripla. E o O de hidrocarboneto, que é a minha função orgânica. Se eu fosse fazer a fórmula molecular aqui, ó, C4, dobro de hidrogênio vai ser... O dobro de hidrogênio vai ser 8, que é o dobro, menos 2, 6. Faz a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, tá? Então, os alcinos vão respeitar essa fórmula molecular. Alcadienos, olha só o nome, alcadieno. Di é de 2. 2 o quê? 2 duplas. O eno quer dizer que é dupla? Di quer dizer que são 2 ligações duplas. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma aqui e a outra dupla aqui. Se tivesse só uma dupla, era alceno, mas são 2. Então, é dieno. São 2 ligações duplas. Respeita essa fórmula aqui, ó, CnH2n menos 2. Como é que vai ficar a nomenclatura disso? Eu preciso dizer onde estão as ligações duplas. Então, eu vou enumerar. Aqui, tanto faz o lado que eu comece a enumerar. Por quê? Eu vou ter uma ligação dupla entre o 1 e o 2, então, o menor valor que entra, e entre o 3 e o 4, então, o menor valor que entra. Se eu fizer a contagem ao contrário, eu também vou identificar a dupla entre o 1 e o 2 e entre o 3 e o 4. Olha como é que fica a nomenclatura. 4 carbonos, but. Agora, preste atenção nisso aqui. Eu tenho 2 ligações duplas. Uma entre o 1 e o 2. Então, eu botei aqui, ó. Uma está no carbono 1. A outra está no carbono 3. Conserta aí para mim, que isso aqui não é um 2, não. Isso aqui tem que ser um 3. 1,3. Aqui é 3. Por que aqui é 3? Porque eu tenho uma ligação. Eu tenho uma ligação entre o 1 e o 2, que é esse 1, e entre o 3 e o 4, que é esse 3 aqui, ó. Então, 1,3 não é número quebrado, tá? É a posição das duplas. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho 2 duplas. Por isso que é di-en. E o O, que é o hidrocarboneto. O infixo, gente, é isso tudo que está em preto, tá? 1,3 di-en. O. E agora, alcatrieno. Como é que vai ser o alcatrieno? Nossa, vai ser com 3 ligações duplas, ó. 1, 2, 3. Eu preciso enumerar? Aqui também não vai fazer diferença o lado que eu comece. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 carbonos, eu já sei que o prefixo é X. Então, X, porque são 6 carbonos. Onde que estão as duplas? Entre o 1 e o 2. Então, lá no carbono 1, olha aqui, ó, lá no carbono 1. Entre o 3 e o 4, entre o menor valor, lá no carbono 3. Entre o 5 e o 6, então, lá no carbono 5, eu tenho 3 ligações duplas. O tri quer dizer que são 3. 3 o quê? Ligações do tipo dupla, en. Então, fica tri-en. Isso tudo que está em preto é o infixo, é a parte do meio do meu nome. O O, porque é um hidrocarboneto. Então, olha só, resumindo as fórmulas que a gente tem, tá? Eu tenho o alcano, que só tem ligação simples. O alceno é uma dupla. E o alcino é uma ligação tripla. Cara, você vai ficar decorando as fórmulas? Não faça isso, raciocina, olha só. O alcano é sempre o dobro mais 2, hidrogênio. O C sempre vai ser N.
O hidrogênio que vai depender da quantidade de N. Então, olha aqui, os alcanos é sempre o dobro mais 2. Quando você forma uma ligação dupla, que é no caso dos alcenos, você tira 2 hidrogênios. Para fazer aqui, ó, imagina aqui, eu vou fazer uma ligação dupla aqui entre esse carbono e esse. Para eu fazer essa ligação, eu tenho que tirar esse hidrogênio e esse hidrogênio. Então, daqui para cá, eu diminuo 2 hidrogênios. Por isso que a fórmula aqui é 2N mais 2. Aqui, ó, eu tirei os 2 hidrogênios que eu precisava somar. 2N mais 2 menos 2 hidrogênios vai me dar 2N só. Daqui para cá, na ligação tripla, eu também diminuo 2 átomos de hidrogênio. Porque imagina aqui agora que eu vou fazer uma ligação tripla para fazer o alcino. Tem que ter a ligação tripla. Só que essa ligação tripla, quando ela é formada, eu tenho que tirar esse hidrogênio e esse hidrogênio. Então, por isso que daqui para cá, do alceno para cá, eu também vou diminuir 2 átomos de hidrogênio. Por isso daqui ó, vai diminuindo. 2, eu somo 2 aqui eu já não somo, aqui eu já subtraio, porque eu vou reduzindo a quantidade de hidrogênio conforme eu aumento essas ligações, tá? O ciclo alcano, o que seria o ciclo alcano? Pensa, ó, alcano só tem ligação simples. Ciclo é porque ele é fechado. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, se tivesse reto, seria um ciclo alcano. 5 carbonos fechando uma cadeia. Ou um quadrado, ó, repara, 4 carbonos fechando a cadeia. Isso aqui tá feio, deixa eu apagar. Eu tenho toque, vocês sabem. Então, aqui, se eu tivesse 4 carbonos fechando a cadeia, é ciclo, mas as ligações são só simples, ó, são todas simples. Ciclo alcano, ciclo alcano. Alcadieno, quer dizer que eu tenho 2 duplas, ó, 2 ligações duplas. Alca-di, porque são 2. Dupla, 2 duplas. Ciclo alceno, raciocina. Ciclo é fechado. Alceno é porque tem uma ligação dupla. Onde? Onde você quiser. Eu vou fazer aqui um ciclo alceno, ó, com 4 carbonos. É um quadrado, estou fazendo em bastão, tá? Um quadrado. Isso aqui é um alcano, ciclo alcano. Para ele ser um ciclo alceno, eu vou enfiar uma ligação dupla aqui em algum lugar, tá? Ah, Luciane, se for ciclo alcino, adivinha, amor? Tu vai colocar uma ligação tripla. E aí, eu quero que vocês observem que os alcanos têm essa fórmula, os alcenos e os cicloalcanos têm essa fórmula em comum, os alcinos, os alcadienos e os cicloalcenos têm esta fórmula em comum, tá? Aqui, ó, o alcano, uma questão boa de prova, que eu já vi muito cair. Ele te dá um alcano, deixa eu apagar essas ligações aqui. Ele te dá um alcano grande e manda você dizer qual é a quantidade de hidrogênio. Você vai ficar contando? Não. Você faz a fórmula molecular a partir do número de carbonos. Então, por exemplo, aqui é o decano, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, aqui é C10. Quantos hidrogênios ele tem? Aí você vai ficar contando? Não fica. Se ele é um alcano, ó, hidrogênio vai ser o dobro de carbono mais 2. O dobro de carbono, 20. Mais 2, 22. Ah, Luciana, eu quero desenhar a molécula, eu quero contar. Pô, contigo mesmo. Tá com tempo de prova? Vai na fé, tá bom? Vamos fazer algumas questões.